Interessante quando a pessoa ela precisa apresentar alguma coisa e ensinar o outro, e o outro tem que entender o que ele está querendo passar. E aqui, aí você tem assim, quem pediu para fazer quem deu a orientação para alguém passar a aula, né? No caso seria o Silvio Santos para o Moisés, ele não deu suporte suficiente. Ele só falou: fala o pessoal desenhar um objeto e seja feliz, né? Daí, ele não conseguiu entender. Por quê? Porque ele não preparou a aula, né? E a outra pessoa que estava lá tentando fazer, ela também não tinha instrução suficiente para poder entender qual era a ideia que ele queria, né? Que nem quando ele explicou para desenhar o microfone, ele falou: faça 2 retas na vertical. Só que, e se a pessoa não sabe o que é vertical? E se a pessoa não sabe o que é reta? Né? Então, quando a gente sempre olha, né, a aula em si, a educação em si, o ensino em si, o que acontece? A gente não tem essa visão geral da coisa. A gente sempre olha em cima da nossa base, né? Então eu vou dar uma aula e o que eu penso? Já que eu conheço, o que eu passar para a pessoa vai ser legal, né? Então é por isso que o professor, quando ele vai pensar a aula dele, ele não pode pensar simplesmente assim: eu sei, então todo mundo sabe. Por quê? Porque é básico. Porque para mim é elementar, né? É como a gente viu ontem lá na aula, né, que a gente teve a aula de informática, né, você estava junto, e você vê a mulher falando, né? Eu quero ir, já quero fazer o Canva. Ela queria fazer o Canva e assim, não conhecia nada de informática. Aí isso, aí a gente falando para ela: viu, mas você precisa conhecer o básico. É isso. Aí você fala: você já conhece o básico? Se você não conhece o básico, como é que você vai para frente? Então, muitas vezes, o professor também ele tem que ter esse olhar, né? Para falar para a pessoa: viu, eu não estou sendo ruim com você, é que você realmente não conhece. Não adianta eu te passar uma coisa mais aprofundada se o básico você não conhece, né? Então, o professor tem que ter essa visão, que muitas vezes a gente tem aquela coisa, né? Eu vou passar uma coisa um pouco mais difícil aqui para eu mostrar que eu conheço pra caramba, que eu sou o bambambam. Só que aí o meu aluno, a única coisa que ele faz, ele se encanta comigo. Porque olha como esse professor é legal, olha como esse professor conhece, olha como é que ele é bom. Só que a ideia da didática não é essa, né? A ideia da aula é que você, enquanto professor ou professora, você consiga transmitir para o aluno o conceito mais simples possível, tá? Então, se a ideia é eu mostrar para o aluno o que é uma bola, né, para ele desenhar uma bola, porque era o exemplo aí que estava no vídeo, você tem que saber que ele já conheça o conceito de bola. Se eu falar para o aluno que ele tem que fazer 2 listas verticais, eu tenho que estar ciente que esse aluno conheça o conceito de lista vertical. E isso eu pego para qualquer coisa, tá? Então muitas vezes a gente fica naquele dilema, né, que é uma coisa que eu acho muito, uma coisa minha, que eu não gosto de cronograma, eu gosto de currículo, né? Então o que é o currículo? O currículo é o que você tem que passar no curso. Então, se o curso que eu tenho que passar é o curso de Excel, não importa o que está ali, eu vou passar Excel, certo? Agora, o cronograma, ele meio que te engessa. Por quê? Porque fala assim: na aula 1 tem lá que você tem que passar para o aluno a função soma, tá? Aí você passou a função soma, porque está no cronograma. Aí no outro cronograma está assim: tem que explicar para o aluno a função média. Só que daí o aluno não conseguiu entender o que é função, não conseguiu entender a função soma e você vai passar média, certo? E aí eu não me preocupei se ele realmente entendeu aquele conceito. Eu vou passando porque está lá no meu cronograma que ele tem que ver e depois ele se vira, tá? Então eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar então sempre em currículo. Então currículo é o conteúdo, tá? Por que é importante sempre lembrar de currículo e cronograma? Porque o cronograma te engessa, o currículo não, certo? Porque se lá no currículo está escrito que ele tem que passar Excel, ele tem que ver funções, ele tem que ver gráfico, ele tem que ver base de dados. Se você levou 30 horas para passar essas 3 coisas,
Tá dentro do currículo? Tá legal. Por quê? Porque o aluno saiu com conhecimento. Agora, se eu vou passando só cronograma, não me preocupo com o conteúdo do meu curso, do que eu tenho que passar para ele, esse aluno ele sai meio que desanimado. E é uma coisa, né, principalmente para os professores que estão chegando, que é mais novos, tem que pensar nisso. Porque tem turma que você vai pegar o cronograma e você vai conseguir destrinchar. Por quê? Porque a turma vai acompanhar. Só que tem turma que você vai ver, por exemplo, tá lá, vamos pegar de novo o exemplo da aula do Excel. Tá lá na aula 2 ou 3, se não me engano, função C. Né? O Neilson também já deu aula pra caramba, Marina, outras pessoas aqui, sabe que você chegou no C, tem turma que você precisa de pelo menos 3 aulas. Tem turma que meia aula foi, certo? Ok, então é isso que você tem que pensar. Então o professor novo, né, quando ele está entrando, ele tem que pensar o seguinte, tá? Eu tenho que conhecer para 3 tipos de aluno: o aluno que não conhece, o aluno que conhece mais ou menos, o aluno que conhece pra caramba. Então esses 3 conhecimentos eu tenho que trazer na minha bagagem, eu enquanto professor. Só que a minha aula, tem hora que eu vou ter que olhar para essa sala, tá? Muito bem, essa parte então ficou clara para vocês. Vamos lá então para a segunda parte aqui, que é os conceitos, né? Então, o que é a didática, tá? Ela é a atividade pedagógica escolar. Muito bem, então o que investiga a pedagogia? A natureza das finalidades da educação intencional como processo social no seio de uma determinada sociedade. Agora vamos entender isso aqui. Eu sempre tenho que pensar que a utilidade de qualquer coisa nunca está na coisa, certo? Então, por exemplo, né, a utilidade da comida é você se alimentar, certo? Só que a utilidade dela não está no alimento em si, não está no arroz, não está no feijão, porque você pode se alimentar com qualquer alimento e não naquela comida específica. Isso está claro? Ótimo. Agora, o que a gente fala então de finalidade? Pensa assim, ó. Quando você aprende a ler, você não aprende a ler todas as palavras do alfabeto. Você aprende a ler algumas, né? Desculpa, todas as palavras do dicionário, você aprende a ler algumas. Só que daí, como você entendeu a finalidade daquilo, se você pegar qualquer livro, você consegue ler, porque você entendeu a finalidade. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando eu vou passar uma aula de PowerPoint. Então eu vou mostrar lá, a finalidade da aula é mostrar animação. Então eu mostro 3 animações: entrada, saída e de ênfase, tá? Eu não preciso mostrar todas as animações que tem ali. Eu preciso mostrar uma, o aluno entender aquela que eu apresentei e ele saber replicar de maneira diferente na hora do exercício dele, certo? Então é isso que o professor precisa entender da didática, que às vezes eu quero mostrar um monte de coisa, tá? E quero fazer uma salada para falar, olha como isso é legal. Tá, mas isso que é legal que você passou pra caramba, o aluno não pegou, certo? Muito bem. Aí está perguntando, né? Nesse sentido, o que assegura a didática? O fazer pedagógico intencional garante a arte de ensinar. E isso é uma coisa que eu falo isso em toda a aula com meus alunos, é importante que os professores também entendam, que a função do professor é ensinar, a do aluno é aprender. Por que isso? Porque às vezes o aluno pergunta assim para você, eu vou aprender isso aqui? Eu falei, olha, isso não depende de mim, depende de você. Eu vou ensinar da melhor maneira que eu consigo para que você possa ter esse conhecimento. Só que agora, se você vai aprender ou não, isso depende do aluno, não de mim. Sim. Entendeu? Muito bem. Aí, tá ali, ó. E o que vem a ser ensinar? Tá? Olha que bonito ali, ó. É o caráter instrutivo e formativo. Certo? Isso é o quê? O ensinar é eu pegar um conceito, tá? Então eu quero explicar o conceito de negritar um texto, né? Então o que eu vou ensinar para ele? O que ele tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar. Então você vai ter que explicar para esse aluno o que é o selecionar, tá? E depois que ele entendeu esse ensinar, isso eu chamo de caráter instrutivo. Eu estou instruindo para que ele possa entender o que é o selecionar. E o que é o formativo? É quando ele faz.
Então, você explicou para ele, tipo, dá um Ctrl T aqui no texto que ele vai selecionar tudo. Isso é o instrutivo. Quando ele fez, é o formativo. Tá? Eu sei que esse é um nome muito bonito, mas é para a gente poder entender o conceito. Então, se eu não passo para o aluno a instrução que ele tem que fazer, ele nunca vai ser formado para fazer aquilo. É por isso que é aquela coisa, tá? A gente usa a lousa, a gente usa a apresentação, a gente usa slide, utiliza a anotação. Para quê? Porque você está instruindo esse aluno a fazer alguma coisa, tá? Bom, aí nós temos a perspectiva tridimensional da didática, que ela é o quê? Política social. Isso quer dizer o seguinte, eu estou fazendo isso, o que eu ensino para ele, e isso tem que ser útil, além da vida dele, para a sociedade. Então, por exemplo, se eu estou ensinando esse aluno a ler, é para quê? Para que ele possa pegar um ônibus, para que ele possa chegar no supermercado e entender quanto que custa determinado produto, para que ele possa ler um manual de instruções do celular dele. Então, tudo isso é política social. Assim como, né? A gente que está dentro de sala de aula, é muito comum o aluno chegar para você e falar assim: nossa, isso que você explicou hoje, eu usei na minha empresa ontem. Né? Ou, olha que legal, agora com isso eu consigo fazer tal coisa que a minha empresa precisa. Você não sabe da vida dele, mas como você conseguiu instruí-lo e ele conseguiu entender esse conceito, ele pegou esse conceito e passou para a vida dele. E isso que é o legal da educação, né? Aí eu tenho uma especificidade técnica, que é isso que eu estava acabando de explicar, da onde que ele vai usar isso na vida profissional dele, e tem o aspecto humano, tá? Que é aquela coisa, né? A gente sempre brinca, sempre tira sarro, tal, mas o professor, além de tudo, ele tem que ser humano, tá? Que é isso que ele tem que saber. Ele tem que saber que aquela pessoa que está ali, ela tem uma dificuldade, tá? E isso que é um grande problema, quando eu tenho uma sala que ela não é homogênea, tá? E isso fica meio... Aí vem aquela coisa que é meio complicada, que é o quê? Eu, enquanto professor, vou ter que fazer uma escolha. Eu tenho lá uma sala com 10 alunos. 9 alunos vão bem, um aluno não consegue bem. Esse aluno que não consegue bem, você vai ter que, entre aspas, sacrificá-lo. Por quê? Porque você tem uma responsabilidade humana com 9. Tá? Aí esse aluno que ele está ruim, você vai dar um toque, vai falar para ele que aquela turma não é para ele, enfim. Só que ele, se ele quiser ficar, você também não pode tirá-lo da turma. Mas aí é aquela coisa, eu não posso ficar preocupado somente com ele. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade humana. E essa responsabilidade humana, ela sempre vai priorizar o maior número. Eu sei que isso é meio ruim falar, porque a gente fala assim, não, mas todo mundo tem que ser tratado igual. Ótimo, mas você está numa sala de aula com 9. E tem aquele aluno que ele não anda. Você não pode, então, prejudicar 9 por causa de 1. Tá? O professor tem que ter essa visão. Como foi o que ele disse para mim? Sim, é o aspecto humano. Então, e às vezes você fala assim, nossa, como você é ruim? Eu falo, não, porque você tem que pensar nisso. Qual é o meu ganho maior? Tá? Então, se o professor também não tem essa visão, ele tenta agradar, só que porque a visão todo mundo tem que andar igual, beleza, só que aí eu começo a agradar só aquele um, só aquele um, só aquele um, o restante da turma fala, puxa, eu não estou avançando. Sim. Aí você perdeu 9. Entendeu? Então, essa é a pior escolha que o professor tem que fazer. Eu vou dar aula para 20 ou vou dar aula para 1? Tá? Bom, então ali, o propósito do conceito de didática. Para abrir o debate, didática significa arte de ensinar. Quando a gente fala a palavra arte, eu tenho que saber que a palavra arte quer dizer saber fazer. Então, o professor tem que saber ensinar, né? E como a gente sempre fala, tá? O professor ele tem que ser único, né? Eu tenho estilo, o Neilson, que é professor nosso, tem um estilo, a Marina tem um estilo, o José tem um estilo, todo mundo tem um estilo, certo? Mas qual que é o objetivo principal? É o ensino, certo? O meu jeito é um pouco mais sério, uma pegada mais, assim, muito mais técnica. Tem professor que é uma coisa mais leve, mas com o único objetivo, é ensinar. Tá? Então, se eu consigo fazer com que o meu aluno aprenda dessa maneira, beleza. Tá? Pegando aí aquela coisa, como é arte, e a arte é o saber fazer, eu vou utilizar de recursos que eu conheço. Então, se eu quero explicar Excel utilizando a matemática que eu aprendi na escola, beleza. Mas se eu quiser utilizar Excel utilizando, sei lá, de desenhos, eu posso.
Tá? Se eu quiser utilizar do Excel utilizando música e eu consigo fazer isso, tranquilo. Porque isso é arte. Eu sei fazer e eu consigo transformar isso em algo que é interessante para o meu aluno aplicar. Então não existe uma maneira única de ensinar. Existe o ensino. Existe a instrução. E quem que vai criar essa instrução? O professor. Tá? É por isso que primeiro eu me preparo, eu pego uma aula e depois que eu preparei essa aula, eu começo a falar, tá, de que maneira eu consegui entender isso? E depois que eu consegui entender isso, aí vem uma outra parte. De que maneira eu consigo quebrar esse aprendizado que eu adquiri para poder ensinar meu aluno? Aí eu começo a fazer a coisa assim, passo a passo. Que na informática é muito assim. A gente demora tipo 1 hora para explicar uma ação que depois que você aprende você faz em segundos. Certo? Mas por quê? Porque você foi lá, foi facetando. Tá? Vamos pegar de novo o exemplo do Excel. Eu vou ensinar o igual. Tá? Mas por que eu coloco esse igual? Esse igual funciona que ele vai abrir uma forma. Mas o que é uma forma? Então você vai tendo que facetar isso para que o aluno entenda o processo. Sim. Aí você fala, nossa, mas isso para mim é tão besta. Sim, para você é besta. Mas é para aquele aluno que nunca viu aquilo na vida, para ele é um mundo. E a hora que ele entende aquilo de uma maneira que para ele ficou simples, nossa, o cara fala, pô, esse professor é foda. É isso que você tem que buscar, não o elogio, entendeu? Mas que o aluno saia dali entendendo o que você passou. Sim. E como que você faz isso? Perguntando, dando exercícios, tá? Que muitas vezes o professor tem que fazer esse diálogo com o aluno. Tem que trazer o aluno para a aula também, né? Bom, então tá lá, né? Não se pode falar de didática sem mencionar uma das mais antigas descrições da relação triangular que se estabelece entre um professor, um aluno e um conteúdo de aprendizagem. E qual que é isso? Esse triângulo, tá ali, ó. Como diz Platão, conhecimento não é ensinado, mas sim relembrado por meio da razão e da reflexão. Então aquela coisa, né? Eu vou pegar um conteúdo. Esse é o conteúdo que eu quero. Então, por exemplo, eu vou explicar para o aluno como que ele faz um círculo no PowerPoint. Esse é o conteúdo. A partir daí, eu vou mostrar para esse aluno lá no PowerPoint como que ele faz o círculo, que é lá no menu inserir, fórmula, bababá. Beleza. Como o processo, o círculo, ele é um elemento geométrico, você vai falar para ele, tá, você entendeu como que você fez o círculo, como que eu faço agora o triângulo? Como as duas coisas são elementos geométricos, é isso que a gente chama de reflexão. Por quê? Porque se o objeto círculo é um elemento geométrico e o triângulo é um elemento geométrico, o processo de criação dos dois no mesmo programa é igual. O que mudou? Mudou o objeto, mas a criação, a reflexão é a mesma. Certo? Então, o professor, vamos pegar o Excel, tá? Eu vou pegar lá e explicar para ele a função soma. Então, se eu quero somar o conteúdo da célula A1 até, sei lá, a célula 5, eu coloco igual soma de A1 até a 5, tá? Aí ele entendeu que aquela soma é o que ele vai fazer. Se eu falo para ele, agora pensa fazer a função média, é a mesma coisa. Porque se eu quero a soma, eu seleciono uma lista de células. Para fazer a média é a mesma coisa. O que eu tenho que mudar? A ação que eu quero. E isso que é a ação da reflexão. Que eu vou lembrar, eu vou relembrar para que o aluno consiga fazer isso. Tá? Então, nota que eu sei que os termos são muito assim bonitos, mas na verdade você faz isso aqui, ó. Por quê? Porque você já entendeu o conceito. E agora esse aluno precisa entender esse conceito. Tá? Qual que é o grande problema quando eu não consigo aprender alguma coisa? É porque, primeiro, eu não sei fazer a instrução, que eu não consegui fazer uma instrução. E segundo, é porque eu ainda não entendi qual é o conceito daquilo. Porque a hora que eu entendo o conceito, tá, eu consigo fazer. E mais ainda, eu tenho que entender o conceito e eu tenho que saber onde que eu vou usar esse conceito. Tá? Porque não adianta nada, por exemplo, tem uma função que até hoje eu me perco, que é a função desloque. Por quê? Porque para mim aquele conceito não é claro. E todas as explicações que me deram, todos
os exercícios que me deram, não faz sentido. A hora que para mim fazer sentido, aí sim eu consegui aprender. Então, na verdade, eu só consigo aprender alguma coisa quando aquilo faz sentido para mim. Porque enquanto aquilo não fizer sentido, eu não aprendi. Eu apenas decorei. Então tá aí, ó, certo? Eu tenho um professor, tá, que tem uma ação para ensinar. Eu tenho um aluno e eu tenho conteúdo de aprendizagem. Então não adianta eu chegar numa sala de aula para ensinar alguma coisa se eu não tenho esse conteúdo, tá? Eu preciso sempre ter esse conteúdo para que eu possa passar para os alunos de uma maneira mais interessante, certo? Muito bem, tá terminando. Aí nós temos a Aulibânio que fala o seguinte, ó: disciplina integradora que opera a interligação entre a teoria e a prática. Vamos entender isso. Quando eu falo de integração, né, eu tenho que pensar o seguinte: não existe nada 100% prático, assim como não existe nada 100% teórico, tá? Então, quando eu estou pensando a minha aula, eu tenho que pensar a minha aula com a parte teórica e a parte prática junto, certo? Para quê? Para que o aluno possa entender o conceito e ele possa ver esse conceito no dia a dia. E o que você vai fazer? Você vai dar um exercício para que ele faça essa integração. Pode ser o exercício mais besta que você achar, mas o aluno tem que entender esse conceito, tá? Nem que seja pegar um slide e colocar um título, uma foto e um texto. Porque quando eu faço essas três coisas, eu estou integrando e o aluno conseguiu fazer. E qual que é a ideia? É que a partir daquele conceito, ele consiga mudando as ações, tá? Bom, e como que eu posso falar de outros conceitos da didática? Ó? A didática é a disciplina que ordena a estrutura, teoria e práticas em função do ensino, isto é, está a serviço do trabalho profissional do professor, e por isso a disciplina-chave da profissionalidade do professor. Então acontece o seguinte: eu quero ser professor, tá? Se eu quero ser professor, eu preciso entender didática, certo? Se eu não consigo entender didática, não adianta eu querer ser professor, porque eu não entendi, tá? Por isso que eu fui fazer pedagogia, porque eu achava que eu sabia ensinar, mas eu não sabia. Por quê? Porque eu não tinha o conceito didático. Faltava essa coisa de entender que para eu fazer uma aula, eu vou ter que demorar pelo menos umas 3 horas estudando aquilo. Que o pessoal chega assim e fala: faz aí uma aula prepare sua aula em 45 minutos. Não vou conseguir preparar uma aula em 45 minutos. Por quê? Porque eu preciso pegar conceitos, eu preciso estudar o conceito, eu preciso desmembrar esse conceito, eu preciso entender esse conceito, depois eu tenho que transformar isso em 3, 4, 5 aulas diferentes para que eu possa dar uma aula. E quem que vai ensinar isso? A didática. Então a didática, o que ela faz? Ela te ensina, tá, a ensinar e te ensina a aprender, certo? Então qual é o principal ação que um professor tem que fazer? Ele tem que estudar, certo? Se eu não estudar, eu não consigo consigo fazer uma aula produtiva, né? Por quê? Porque eu quero simplesmente pegar lá o livro e o livro tem lá 10 lições e foi falado para mim que meu aluno vai ter 10 sábados e eu vou passar uma lição por sábado, certo? Isso é didática? Não. Isso é simplesmente transmissão de conhecimento, tá? Que a gente fazia isso no que nós chamávamos da educação clássica, que era o quê? O professor chegava, dava o livro para o aluno e falava: ó, copia da página 1 à página 2 e depois eu vou dar um questionário para responder. O aluno aprendia alguma coisa? Não. Por quê? Porque ele simplesmente o professor não tinha didática para ensinar. Ele não entendia que ele tinha que pegar todo o conceito, mastigar, para que depois entregue aquilo para o aluno, para daí o aluno criar conceitos novos. Certo? Então o professor tem que ter essa visão. Bom, aí o que eu tenho que entender? Ó? A primeira coisa é o quê? Eu tenho que fazer uma reflexão sobre os objetos do ensino. Então o que é um objeto do ensino? O objeto do ensino é aquilo que você vai ensinar, certo? Então se eu vou ensinar o Excel, tá?
não dá para eu numa aula inteirinha passar todo o Excel, certo? Eu tenho que pensar, beleza, é a minha primeira aula de Excel. Aí eu, enquanto professor, o que eu vou elencar, o que eu vou recortar para dizer que aquela aula ela é importante para aquele aluno no primeiro dia, certo? Aí você vai ter que fazer algumas considerações. É legal eu passar já uma função C na primeira aula? Se você acha que é interessante, beleza, tá? Ok? Então toda vez que eu estou fazendo uma reflexão sobre os objetos de ensino é isso. É eu pensar que eu vou pegar um conteúdo e deste conteúdo eu vou transformar numa aula, certo? Tá? Uma reflexão sobre as condições de apropriação dos saberes. O que é isso? Tá? Eu vou explicar Excel. O aluno ele tem um computador legal para aprender Excel? Ele tem um programa legal para aprender? Ele tem... eu vou ter ferramentas apropriadas para ele? Eu vou ter uma sala de aula legal? Eu vou ter um computador legal? Eu vou ter uma cadeira legal? Tudo isso são as condições de apropriação do saber. Por quê? Porque se eu vou ensinar para o aluno, aí eu chego aqui para ensinar a Excel e não tenho um computador para ele não consegue aprender. Eu posso ser o melhor professor do mundo, tá? E outra coisa que eu também tenho que entender, né? Tem algumas coisas que eu não preciso de um monte de coisa. Por exemplo, eu vou ensinar o Excel. Aí vamos dizer que aqui chegou um dia na escola e acabou a internet, não tem internet por N problemas. Eu não vou dar aula porque não tem internet. Mas você não precisa de internet para ensinar o Excel. Você precisa do Excel, tá? E isso eu posso fazer para qualquer coisa, tá? Eu tenho que saber se o que eu preciso para dar minha aula, aquela ação, ela é específica. Por quê? Porque eu tenho que entender que quando o aluno ele vem para minha sala de aula, e não importa se a aula é paga, se a aula é gratuita, ele tá querendo aprender alguma coisa. E se ele entrou na sua sala, é porque ele confia em você. Então você tem que ter preparado ou preparada para entregar para o aluno essas coisas, né? E muitas vezes a gente não está preparado ou preparada, a gente simplesmente pega a coisa e vamos entregar e acabou. Por quê? Porque eu tenho que dar minha aula, esperar dar o horário para depois no final do mês ganhar meu dinheiro. Não, veja, eu não sou contra isso, mas eu tenho que ir um pouco além. Por quê? Porque o meu aluno ele tem que querer ter aula comigo, ele tem que querer ter a aula, não importa se é um curso profissionalizante, se é um curso técnico, se é um curso de formação, o aluno ele tem que entender que aquele professor está passando alguma coisa para ele que é enriquecedor para ele enquanto ser humano, entendeu? Então eu enquanto professor tenho que ter essa visão, né? E é uma reflexão sobre as intervenções do professor, né? O que é isso? O que é uma intervenção? É saber que horas eu posso tirar dúvidas do aluno e quando que eu não posso tirar dúvida do aluno, tá? E quando que eu vou saber disso? Quando o aluno me chamar. Porque muitas vezes eu fico ali olhando para o aluno e eu acredito que o aluno ele tem uma dúvida, eu vou ficar lá e vou tirar. Mas não, ele está querendo pensar. Então qual que é a dica? É você tirar a dúvida do aluno quando ele perguntar para você. Entendeu? Então isso eu deixo claro também no meu primeiro dia de aula. Eu falo, olha gente, se você não me perguntar, se você não falar para mim que você está com dúvida, eu não vou tirar sua dúvida, porque eu preciso saber como é que você está. Então o professor também ele cria algumas regras dentro da sala de aula, tá? E essas dimensões são indissociáveis uma das outras. Então não tem como eu só falar da reflexão dos objetos, reflexão das condições ou sobre as intervenções do professor. Eu tenho que deixar tudo isso junto, tá? Então quando eu agrego essas três informações, eu sei que a minha educação vai ser melhor, tá? E aí, só para lembrar, a didática é uma disciplina teórico-prática, seu objetivo social é produzir argumentações teóricas fundamentais e coerentes, capazes de orientar eficazmente as práticas do ensino. Então é isso que é didática. Ela é uma disciplina que o objetivo dela é fazer com que o professor crie, além de aulas interessantes, que ele crie também argumentação. Por quê? Porque o aluno vai perguntar um monte de coisa para você. E é interessante que se eu consigo antever essas questões, eu consigo ter minha aula um pouco mais
mais rica. Tá? Logicamente, tem como você antever todas as questões dos alunos? Não, impossível, certo? Mas o professor, ele tem que, pelo menos naquilo que ele se dispõe a apresentar naquela aula, ele conhecer todo aquele conteúdo, tá? Certo? Porque, lógico, como eu acabei de explicar, você não é responsável por ensinar tudo. Mas se, por exemplo, na minha aula hoje eu vou explicar como que eu faço uma mala direta no Word, eu tenho que conhecer todo o conteúdo daquela aula em específico para poder mostrar para o aluno. Só que o aluno fala, professor, mas eu queria saber como que eu faço para colocar referência bibliográfica. Se não foi aquela aula que você fez, olha, tudo bem, isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Você pode dar uma pincelada do que é, tá? Mas a sua aula não é aquilo. Mas aquela aula que eu me predispus a fazer, eu tenho que ter todo o conhecimento daquele conteúdo específico. Certo? Tá? Bom, e aí é o seguinte, né? E os professores, o que pensam sobre o conceito de didática? Tá? E aí, e você, qual é o seu conceito de didática? Isso daí são duas questões, né, que vocês vão depois, próxima semana, vocês vão trazer pra gente poder falar sobre isso. Deixa eu voltar então. E se você é os dois? Como? E se você é os dois? Você é você e você é o professor? Você vai responder os dois. Pode responder só um, então. É a mesma coisa. Aí nós temos, né, dois textos, né, que um jogo muito grande porque terra é pequena. O que isso quer dizer? Quer dizer que hoje a pessoa, né, o ser humano, ele tem muito mais informação. Então hoje veja bem, ele não tem conhecimento, ele tem informação, que é uma coisa muito diferente. Sim. Então hoje é muito fácil eu conseguir rebater qualquer coisa de alguém. Só que rebater, quando a gente fala, né, por orelhada, é uma coisa. Eu tenho que ter conhecimento. É por isso que o professor ele tem que fazer isso. Ele tem que mostrar para o aluno como que eu consigo pegar essas coisas que ele tem e ele usar em benefício dele, né? E aí nós temos alguns questionamentos, né? Que é como ser professor neste mundo, como fazer o exercício da docência, né? Que no caso é a nossa profissão, né? Que recursos usar para atender as demandas que se colocam? Como os saberes da docência podem auxiliar o professor na direção de uma atuação competente, né? Então essas reflexões é interessante a gente ter para que eu possa entender qual é o meu papel enquanto professor e por que eu escolhi essa profissão, né? Porque tem uma coisa que eu acredito muito, é que nenhum professor precisa ser professor. Ele é professor porque ele gosta, porque a sala de aula faz com que o mundo dele seja rico, né? Mas um professor não precisa, por exemplo, né? Você pega o nosso caso, que somos professores de informática. Qualquer empresa nos contrata para mexer no Excel, no Power BI, no PowerPoint, né? Só que a gente escolheu ensinar as pessoas a fazer isso, tá? Mas se a gente leva o nosso currículo em qualquer empresa, né, seria muito mais fácil, por assim dizer, eu trabalhar. Por quê? Porque eu não precisaria criar ações para que a pessoa pudesse aprender alguma coisa, certo? Tá? E é só você ver, se você entrar numa sala de aula hoje, seja mais mais quieta ou mais bagunceira, se você levantar, perguntar para os professores, para os alunos quem quer ser professor, vai ser uma minoria por causa disso, porque ser professor, você tem que primeiro se dedicar a isso. Você tem que falar, você tem que sair de você para falar, não, eu vou fazer isso porque um outro precisa de mim, tá? E logicamente a gente sabe, né, financeiramente falando, não é valorizado. É por isso que por que eu sou professor? Por que eu quero ser professor se é uma profissão
Então, para muita gente degradante, né, financeiramente falando, que muitas vezes não se respeita, por que eu estou numa sala de aula sendo que eu posso fazer outras coisas? Entendeu? Então, a docência ela serve para isso, né? E a didática ela vai te ajudar nisso. Então é isso. Obrigado e até semana que vem, se Deus permitir.